eu vou dizer para apresentar esse rapaz? Nada, né? Zé Vilker, venha pra cá. Com um casaco para me humilhar, que eu não conhecia. Esse cara é recente? É um trapinho novo. Relógio também. Também é um despertador. É despertador? Despertador. Ah, e a meia, cadê? Aqui é uma competição de meias o tempo todo. Pelo menos ganhei na meia. Zé Vilker, sabe quando você chega numa altura da vida que você pensa que não vai criar nenhuma amizade forte com alguém, aí pinta um Zé Vilker na sua vida. Nós já, quer dizer, somos amigos há muitos anos, mas há muitos anos sem se ver, sem se frequentar, sem nada. E aí eu tive o privilégio de dirigir o Zé Vilker num espetáculo, A Cabra, ou Quem é Silvia, e foi uma coisa de paixão fulminante aqui, paixão. Recíproca. Recíproca e heterossexual. Heterossexual, isso mesmo. Evidentemente, não por falta de empenho do Zé Vilker. Eu tentei, né, Jô? Mas não deu, né? Zé, você não para mais aqui, né? Você estava onde? Você está chegando aonde? Taiwan? Estava em Taiwan, num festival de cinema Taipei. Como é que é? O Festival de Cinema Taipei? Taipei Film Festival, que era bem engraçado, era uma Babel. Eu era jurado do festival e o júri era composto por um chinês, um japonês, uma taiwanesa, um coreano do sul e eu. E um cearense. E um cearense. E aí, de repente, a gente tinha que debater os filmes. E os debates eram intermináveis, porque cada um falava a sua língua e tinha sempre um intérprete. Parecia uma peça de teatro. Eu dizia assim, bom, eu acho que... babá. Aí vinha um cara falando em japonês, um em coreano, um em taiwanês, o outro em chinês. Aí depois isso rolava... Quantos tradutores? Tinham um para todas as... Tinha um tradutor para cada um de nós. Um para cada um de nós. Então... Quantas perguntas deu para responder? Duas? Não, é interessante porque é o seguinte, você manda um chinês falar alguma coisa, ele fala feng, 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 xing, flang, xing, fang, 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 fang. O tradutor fala, ele falou que sim. Aí fica bem fácil. A mesma coisa aconteceu com a taiwanesa, que aliás era uma atriz linda, que sempre tinha muito que falar sobre qualquer filme. Eu disse, mas onde é que ela arranja tanto assunto para falar sobre esse filme que é só sobre um cara que está fugindo com o próprio filho por uma estrada que não acaba? É só isso. Que filme emocionante. Filme chamado The Last Ride, um filme australiano. É bonito o filme. E aí ela falou durante meia hora e eu fiquei preparado para ouvir a tradução. Ouvi a tradução em japonês, em chinês, em coreano e chegou a minha vez que vinha em inglês, não em cearense. E aí o cara falou assim, ela falou que achou muito interessante, que a Austrália é bem bonita e que ela vai visitar. Foi isso que ela achou do filme? Depois de falar cerca de 15 minutos. E que filmes concorriam ao festival? Tinha um australiano, que finlandês, dinamarquês, iraquiano, aliás, belíssimo. Foi o filme que ganhou o festival. Iraniano, chinês e taiwanês. Filmes do mundo inteiro. Eu fiquei impressionado com uma coisa. E o que você tomava para ver esses filmes todos? Chá. Dava para aguentar com chá mesmo? 4 por dia. Só ele que faz essas coisas, só. Festival do novo cinema ucraniano. Ele vai e assiste todos os filmes. Mas sabe o que acontece? Uma coisa interessante, João. Agora eu fiquei impressionado com o cinema asiático. Esse festival era para diretores estreantes. Eram os primeiros filmes de cada um deles.
Eu vi 14 bons filmes de diretores estreantes. Mas peraí, mas o da Austrália não era um diretor, como é, um diretor asiático, era? Austrália, não, ele era da Austrália. Quer dizer, Sim, tinha, você está mas falando dos novos do conjunto. asiáticos. É, do lado de lá. Lado de lá, quer dizer, Austrália, Oceania e Ásia. Não, tinha até um israelense, inclusive, nesse festival. Mas esse pessoal, de repente, traz para o cinema uma linguagem, um vigor, uma sutileza, uma inteligência que eu sinto falta no cinema que, de repente, invade as salas da gente aqui. É um cinema muito sutil. O filme que ganhou o prêmio, Kick Off, é sobre um jogo de futebol que ocorre num estádio abandonado no Kurdistão, entre turcos, curdos, árabes, sunitas e xiitas. E que não dá certo, é claro. Né? Não dava para esperar outra coisa. Mas é feito com uma inteligência, com uma sutileza, com uma verticalidade, saca? O cara, de repente, pega um assunto como a tolice, é um jogo de futebol impossível. Não, mas aí já é fascinante, né? E com aquilo ele conta uma história absolutamente devastadora a respeito de um país que foi invadido, devastado, cujo futuro é absolutamente imprevisível, cujo futuro é, até mesmo por conta do que está acontecendo agora, mais devastação, mais destruição, mais falta de perspectiva, mais falta de futuro. É lindo. E o engraçado é que ainda, quer dizer, o Bush, pelo menos, sempre dizia que aquilo não era uma tropa de invasão ou de ocupação, era de libertação. Quando, na realidade, é uma ocupação ainda hoje, né? Porque uma tem gente... terrível ocupação. Eu conversei com o diretor do filme e ele filmou no Kurdistão. E ele me disse que a dificuldade maior que ele teve não foi de financiamento, não foi de escrever o roteiro, não foi um trabalho técnico, foi ele ter que fazer longos intervalos enquanto esperava que as bombas se calassem. Porque até 6 meses atrás, a cidade onde ele filmava era bombardeada diariamente pela aviação invasora. Ele não considera que o que aconteceu no Iraque tenha sido uma guerra de libertação, mas sim, definitivamente, uma invasão. E o que ele espera é que, em algum momento do futuro, ele possa, de novo, ter de volta o país dele. Olha, isso é impressionante, né? Porque a gente não se dá muito... Se dá conta que continua... Vamos filmar quando? Depois da bomba. Quer dizer, faz parte da realidade, né? Da rotina. Agora, você falou em sutileza de filme oriental, etc. Tem um filme, eu não me lembro o nome, você certamente vai lembrar, que é um filme japonês sobre um rapaz que vai trabalhar numa agência funerária. A Partida. A Partida. Que é lindo também, né? Lindo, lindo. Eles pegam assuntos, Jô, assim, bem pequenos. Por exemplo, tem um filme chamado Pinoy Sunday, que é um filme taiwanês, que é assim, um sujeito, um filipino que mora num teto de um edifício, é um trabalhador ilegal em Taiwan, em Taipei. Ele tem um sonho na vida, ele quer um sofá. E um dia ele está passando na rua e vê um sofá vermelho abandonado. Então ele e um amigo resolvem transportar o sofá dali até o telhado onde moram. E esse é o filme. Com isso eles contam uma história de uma humanidade, de uma ternura, de uma fé, de uma esperança no futuro, sabe? Comovente, você acaba o filme e você está a ponto de chorar. Essa habilidade de repente, fazer da coisa simples, da coisa delicada, da coisa sutil, um acontecimento dramático que nos interessa, que nos movimenta, que nos emociona, me parece encantadora, encantadora. Acho que isso é a expressão maior do amor pelo outro, do amor pelo ser humano. E acho que a gente que faz cinema, a gente que faz teatro, faz para ser amado. E faz para dizer, o ser humano merece ser amado. A gente precisa de amor, precisa de afeto. A gente tem dentro da gente, né? Todos têm dentro essa capacidade. Só que alguns, às vezes a grande maioria, não exerce, né? Passa sempre para o outro lado, né? O ser humano tem a grandeza e a mesquinharia
em doses iguais, né? Agora, falando nisso, em filmes, eu vi um filme alemão outro dia, que eu não me lembro o nome, que se passa numa aldeia, 1913, 1914, e que começam a surgir eventos assim horríveis, terríveis. Tem Tem a fita branca? A Fita Branca. Que coisa, que ódio que eu tenho de você. Já viu a Fita Branca? Ganhou o Oscar, a Fita Branca. Mas é um filme que não tem desfecho. Não, não ganhou o Oscar, ele concorreu ao Oscar. Quem ganhou foi o filme do Campanella. Ganhou a maravilhosa Soledad Villamil. Eu estou apaixonado por ela. E que atriz, que beleza, né? Tem um outro filme dela que é lindo, Amor e Chuva. Amor e Chuva. Ou Depois da Chuva. Depois da Chuva. Não. O mesmo amor, a mesma chuva. O mesmo amor... Ah, é. O mesmo amor, a mesma chuva. A gente ia acabar acertando. Tem chuva. Tem chuva e tem amor, logo. Mas esse filme do Juan José Campanella. não, estou falando da Fita Branca. Não tem desfecho o filme. O filme é lindo, é bonito. Eu pensava muito em você. Olha que filme lindo. Chega no final, acaba o filme, pronto. Mas o desfecho do filme, na minha cabeça, é o futuro, né? Porque assim, é o filme que, de alguma maneira, prevê o que aquela gente vai ser no futuro e que a gente já sabe. Não, Eu isso, acho aliás, que ele fala isso no começo do filme já, né? Essa história mostra como é que a coisa... Mas só que podia ter um desfechinho só para agradar a quem gosta de desfecho. Mas é aquela coisa do Michael Haneke, né? Ele tem mania de deixar os filmes dele em aberto para que a gente decida o que a gente acha que o filme é. E o que você decidiu? As crianças é que aprontavam aquilo tudo? Eu acho que sim. Eu também resolvi achar. Eu resolvi achar, ele me deixou. 2 horas e meia. Lindo, lindo filme. Como é? A Fita Branca. A Fita Branca, de Weissenband. E é bonito o clima, a fotografia, tudo. Lindo, lindo, lindo. Né? Mas no final eu disse assim, pô, como é que acaba isso? Vamos falar um pouquinho de como é que o cinema entrou na sua vida. Você era criança ainda e já era fissurado? Olha, o cinema entrou na minha vida porque do lado da minha casa tinha um cinema. Então era diversão, quer dizer, viável, possível para mim era ver cinema. Isso aonde? Em Juazeiro, no Ceará ainda. E eu tinha que ver frequentemente os filmes para criança, tipo Branca de Neve, aquelas coisas para criança, ou então as chanchadas da Atlântida, que eram encantadoras. Mas eu descobri uma coisa que me pareceu mais encantadora ainda, que eram os filmes que eu não podia ver. Claro. Aqueles que eram proibidos. E como tinha um saguão no cinema, com uma cortina de veludo, quer dizer, para chegar na sala... a gente esperava que o bilheteiro se distraísse e passava por baixo da cortina para ver os filmes proibidos. E foram filmes que me proporcionaram grandes exercícios físicos e mentais, tipo Arroz Amargo e assim por diante. Físicos no sentido de que me despertaram paixões sexuais, físicas, onanísticas, etc. A mão boba. De boba não tinha nada. Você sabe que quando eu era moleque também passou o filme Gilda, com a Rita Hayworth. E no meu colégio tinha um menino que disse que tinha visto o filme, que o pai dele era gerente de cinema. Eu vi, ela aparece nua, é sensacional, ela tira a roupa toda, fica nua. Eu cresci com isso na cabeça. Ela tira uma luva. Mas essa é uma luva. É uma lenda urbana brasileira, porque todos os caras da minha geração me contavam também que o filme, pô, ela fica peladaça, cara, tem que ver. E eu fui ver, ela tira uma luva. Uma luva. Não, uma decepção, uma luva. Agora, voltando à sua infância, você em casa não fazia sessões de... Eu tinha um cinema em casa, porque eu pegava fotogramas e a gente inventou uma projeção que era com uma caixa de sapato. Fazia um furo aqui, outro furo aqui, e no meio punha uma lâmpada, aquela lâmpada transparente, botava o fotograma desse lado e iluminava com uma lanterna. Então você projetava o fotograma sobre a lâmpada ampliava o fotograma e aquilo ia para a parede. E eu inventava com um fotograma 2, 3 um filme e cobrava, é claro, ingresso da minha família. Era como eu me mantinha. Que era obrigada a assistir. Tinha que assistir o mesmo filme quase todo dia.
E depois disso, quer dizer, crescendo um pouquinho, mais um ano, 2 anos depois, você passou a vender relíquias. Ah, eu vendi relíquias. Como é que era essa história? Por favor. Porque as minhas tias, elas punham vestidos de luto e eu ficava muito incomodado porque tinha uma época do ano, a minha cama era ocupada pelas pessoas que visitavam o Juazeiro em romaria para o Padre Cícero. Então comecei a recortar quadradinhos de vestidos de luto das minhas tias e vendia como relíquia da batina do padre. Deve ter muito pedacinho de vestido dela fazendo milagre por aí até hoje. Até hoje. Olha, vamos falar do filme, que a gente ainda não falou, mas temos tempo. Chama a vinheta, Billy. Tenho aqui ao meu lado meu amigo Zé Wilker, além do ator extraordinário, autor, a gente esquece, né? Diretor. Tá, como é que está o projeto do filme? O filme deve começar a ser rodado em outubro, o Giovanni. É aquela coisa, né, Jô? A gente aqui no Brasil demora um certo tempo na chamada captação. E depois tem que sair correndo, porque se não filmar num prazo, perde dinheiro. Então, eu estou naquele momento em que já captei e tem um prazo limite para realizar o filme sob o ponto de perder o dinheiro captado. Isso aparece roteiro já, isso, né? Mas um dia eu escrevo esse roteiro. Agora, vamos falar do filme O Bem Amado, né? Lançamento dia 23 de julho. Você faz que personagem? O Zeca Diabo. O Zeca Diabo. Como é que é o seu Diabo? Que é baseado, primeiro, era uma peça antes Era uma peça do Dias Gomes. Depois da peça virou novela, seriado. Agora é o filme e você faz o Zeca Diabo. Como é que é o seu Diabo? Olha, eu tenho uma memória que eu recebi da minha mãe, das minhas tias, do meu pai, muito viva, porque eles conheceram Lampião. Eles conheceram o cangaceiro Virgulino Lampião. Eles tinham um contato com essa gente muito estreito. E eu ouvia histórias da minha mãe, que inclusive tinha um sistema de defesa contra o cangaço, que era se agarrar na jarra de água. Eu não sei se isso funcionava, mas para ela funcionava. Como é que é? Se agarra? No Nordeste, você pega umas jarras grandes, né? Um moringão, uma jarra grande, você capta a água da chuva. E aquilo ficava meio entre o quintal e a cozinha. E sempre que os cangaceiros chegavam na cidade, minha mãe corria e se agarrava na jarra. Ela falava que fazia bem aquilo. Inclusive, quando ela ouviu o primeiro avião, que achou que era o céu caindo, ela agarrou-se também na jarra e escapou. E o céu não caiu. E o céu não caiu. Então, eu tenho uma memória muito próxima. Então, quando o Guel me chamou para fazer o Zeca Diabo, o que eu fui buscar foi essa memória, foi essa lembrança dessa gente, que sempre me pareceu uma gente muito, como é que eu te digo, muito surpreendente na medida em que eles são pessoas absolutamente calmas, tranquilas, mas capazes da mais absoluta brutalidade no segundo seguinte. Você está aqui tranquilo, calmo, e de repente, pô! Aliás, eu vou voltar a falar sobre isso, inclusive sobre esse negócio assim, da glamorização desse nível de bandido que te mata assim, que olhou e não gostou da tua cara naquele dia. E, de repente, fazem uma glamorização em torno desse tipo de bandido, como acontece com os bandidos de hoje também, né? Moderno. Mas antes eu quero ver um trecho do filme. Aliás, o Guel, ninguém melhor, ninguém mais indicado, além do talento, da vivência que ele tem para dirigir esse filme, né? Vamos ver um trecho? Eu grito aos quatro ventos! Cale a sua boca, que você está perturbando a sagrada paz dos mortos! Como mortos? Não tem ninguém enterrado aqui! Vocês querem plantar macaxeira no cemitério? Um cemitério que se planta macaxeira e não se enterra ninguém não é um cemitério, é uma plantação de macaxeira! Pois vocês vão plantar a macaxeira de vocês em outro lugar. Nem que pra isso eu tenha que enterrar você aqui nesse cemitério. Capitão, reúna a força pública e expulse os invasores. Pode deixar que eu sozinho dou conta do recado. E se resistirem, sente o pau nesse subversivista. Não dá! Reforma Agrência! Reforma Agrêsia!
Doutor Vladimir, aqui nesse cemitério o senhor só fica morto. Camarada Zeca Diabo. Me chame de capitão. Camarada quer dizer que somos todos iguais. E capitão quer dizer que não. Maravilha. Eu acho que a característica do grande ator é que o amigo olha e não vê a personagem. Sensacional. E é um personagem, pelo menos na minha vivência, inteiramente diferente do que você já fez, né? Tem essa voz, que é uma coisa que me dá um ódio, porque a voz em si já é um presente, né? E com por essa imagem, eu acho que essa imagem já vendeu o filme para nós todos. Quer dizer, além do elenco todo que tem aí, o Nanini. Nanini, o Tonico, Matheus Nastergalli, André Beltrão, Zezé Polessa, Drica Moraes. É um elenco fantástico e que está, digamos, eu diria que no seu melhor momento como intérprete. Seu elenco muito, muito legal. Foi muito filmado? legal. Onde é que foi filmado? Foi filmado, parte no Rio e parte em Alagoas. Parte numa pequena cidade perto de Maceió. A maioria da sequência foi feita no Rio, tem muita coisa em estúdio, muita coisa em cenário construído. Até porque tem uma curiosidade, por uma decisão do Papa, não se pode mais filmar em lugares santos, uma igreja ou um cemitério, assim por diante. Portanto, os cemitérios e igrejas agora têm que ser construídos... Mas não pode nem por uma licença especial, uma bula? Uma bula, talvez, mas a bula proíbe no momento. Não pode filmar numa igreja, mesmo que seja... É uma decisão do Papa, esse de sapato vermelho. Sapatinho vermelho do Papa. E é engraçado, com todo o respeito, por favor, inclusive eu sou católico, agora, que o Papa parece muito com a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele parece. Isso aí não, sem nenhum desrespeito. Eu não sabia. E cemitério também não pode? Não. Os defuntos podem ficar lá? Eles podem, tranquilamente. Não se proibiu ainda que defunto fique em cemitério. Levanta tudo, não pode mais. Isso é Terra Santa. Isso aqui é santo. Isso é uma loucura. Mas mesmo o cemitério, sei lá, que não tenha fundo religioso, olha, um cemitério judeu, por exemplo, não, né? Não sei, quer dizer, o que eu sei é que os lugares chamados lugares santos são lugares hoje onde não se pode filmar, quer dizer, você tem que construir um cenário para fazer. Talvez, eu acho, dizem que essa decisão foi tomada a partir de um filme chamado Anjos e Demônios, com o Tom Hanks, que foi um filme sobre o Vaticano e tal. Que foi um filme que desagradou o Vaticano, e o Vaticano, em contrapartida, resolveu que não cederia mais os espaços sagrados para o cinema. Quer dizer, a Capela Sistina, você tem que reconstruir aquilo. Não é chamar fácil. o Michelangelo. Ô, Miguel, tem um bico aqui para você. Ficar pintar um teto. Aliás, quer dizer, o Michelangelo pode-se dizer que era um extraordinário pintor de parede, né? Pintava a parede. Ô, Zé, eu queria mostrar um trecho aqui, bem de antigamente, que é de uma peça, já que estamos com o Zeca Diabo, mostrar um trecho de Book, O Demônio. Se eu não me engano, era uma peça judaica, não era? O de Book? Baseado num diabo. Um Romeu e Julieta judaico. É uma moça que se apaixona e é um diabo, a pessoa por quem ela se apaixona. Vamos ver o que tem. Mas ali não há o céu. O Talmud, as leis, são como as desse mundo. Profundo e imenso. Mas não nos é permitido alçar o voo. Mas a cabala, a magia, entreabre a cortina do infinito.
Maravilha. Que ano foi isso? Tem aqui, 72. 72. E era o quê? Era TV Globo? E qual era o programa que fazia peças de teatro? Caso especial. Esse programa foi dirigido pelo Daniel Filho e Roberto Pirillo. Que tá... Roberto Pirillo, e quem fazia junto era a Regina Duarte, que fazia a mulher por quem ele se apaixonava. Agora, bom, apesar da qualidade técnica, que eu digo que importa, geralmente, sempre importa mais a qualidade jornalística, né, de registro do que técnica, senão o homem pisava na lua e alguém dizia, não, essa qualidade está muito ruim, não vamos botar no ar. Né? Agora, como o Daniel tem a mão de diretor, né? Impressionante. O Daniel tem é rápido, é ágil. Ele sabe rigorosamente o que pedir para um ator, o que arrancar de um ator, e de um jeito provocador. Quer dizer, ele é um diretor muito especial, muito especial. Eu acabei de ver aí o último trabalho dele, o Chico Xavier, e eu, que sou uma pessoa meio descrente eu fiquei encantado com o modo como ele olha para essa figura fantástica da nossa história, do jeito diferente como ele, de repente, revela essa figura para a gente. Eu acho que só um grande diretor consegue fazer esse tipo de coisa. Eu mostrei outro dia aqui um trechinho com a Regina Duarte, do Malu Mulher, que também era com a Narjara Tureta, a cena, estava entrevistando a Narjara. Era impressionante como era bom e era original, diferente, enfim. Vamos voltar à tua vinda para o Rio de Janeiro, que foi nos anos... Quando, a primeira vez que eu encontrei você, era já anos 60. 60. Né? E como é que você veio? Eu vim de Buzu, né? Eu vim Desde onde? Desde Recife até o Rio de Buzu, e permaneci no Buzu, porque... Buzu é ônibus. Porque eu não tinha casa no Rio, então morei no Grajaú Leblon durante um bom tempo. E assim, como o Grajaú é longe do Leblon, eu deitava naquele banco do fundo do ônibus às 9, 10 da noite, ia até o Grajaú e voltava dormindo ali atrás. Quando eu chegava de volta, tinha amanhecido o dia, então meu hotel era o Grajaú Leblon. Que era bem... E essa viagem levava mais de 2 horas, né? 2h30, 3 horas para ir, 2h30, 3 horas para voltar. Quer dizer, eu tinha umas 6 horas de sono garantidas. E os motoristas já te conheciam? Eles já não me cobravam mais nada, não tinha nem ideia. Você entra, fica aí, a gente... Bom, nos anos 60, além do busão, do transformar o Buzu em residência... era na época... Você já tinha feito vários príncipes encantados na TV, aliás, o Hilton Marques, que trabalhou lá também, fazendo príncipe em teatro infantil. Teatro infantil, O príncipe era sempre você? Eu fiz uns 3 ou 4, mas eu tive uma decepção muito grande com o fato de ser príncipe. Porque meu primeiro príncipe foi o seguinte... Eu estava afim de transar, quer dizer, uma vizinha minha. Queria comer a vizinha. Pronto. Digamos assim. Claro. E aí, eu resolvi encenar Branca de Neve e os 7 Anões. Eu eliminei os anões, é claro que eles iam atrapalhar. Então, era o príncipe esperando a Branca de Neve, a Branca que ia chegar. E a Branca de Neve era a vizinha. E tudo isso foi ensaiado, foi preparado, quer dizer... Aonde que foi preparado? Na minha casa. Na minha casa. Sim, claro. E ela faltou. Ela não foi. Eu esperei longamente, esperei assim 3, 4, 5 horas e a porra da Branca de Neve... Vestido de príncipe? Vestido de príncipe, tudo. Aquela coisa meio fofa aqui. E a Branca de Neve não foi. Então, o cabelo lourinho, né? Você era bem louro. Eu fiquei traumatizado com ser príncipe e até acho que foi por isso que minha passagem pela TV em Recife foi breve, porque eu fui príncipe em algumas peças infantis e depois tive mais 3 experiências traumatizantes. Numa eu era um transeunte em O Diário de Anne Frank, passava só. Numa outra eu era o cobrador do jornal o bonde chamado Desejo, que entrava e saía também.
E na terceira eu tomava uma porrada na cara do Gavião, que era o herói da história. Eu botava o pé em cima e eu caía fora de cena. Então, depois, o Gavião ou o Falcão? O Gavião, lá em Recife, era o Gavião, que era uma versão do Falcão exibida lá. Então, minha grande participação foi tomar uma porrada na cara. Então, eu achei que não valia muito a pena continuar insistindo na carreira. Sobretudo lá. Sobretudo lá. Veio para o Rio de Janeiro, anos 60, auge das experiências com alucinógenos. Tinha até, se eu me lembro, em São Paulo, quem fazia essas experiências era um psiquiatra, quer dizer, era uma coisa como se fosse uma experiência médica. No Rio de Janeiro, você chegou a participar de alguma dessas? Olha, Jô, eu fiz viagens? isso, sim, e também com um médico, um amigo meu de Recife, mas eu queria dizer que eu experimentei, experimento e experimentarei a vida em todas as oportunidades, de todas as maneiras, em todos os sentidos. Quando a gente fala, às vezes, das experiências com drogas, etc., etc., dos anos 60, é preciso que fique claro que os anos 60 para a gente eram um ano de revelação e que a droga, o ácido lisérgico, eventualmente, não era o que é hoje, quer dizer, não era mais um crime, não era mais um delito, era uma busca que a gente fazia de se compreender, de se descobrir, de se reinventar. E aí fazia sentido. De autodescoberta, de autoinvestigação. Não é essa banalidade ligada à criminalidade da qual se fala hoje, absolutamente. É experimentar a vida, é tentar arrancar da vida tudo aquilo que ela pode te dar de mais significativo, de mais importante, de mais criativo. E de autoconhecimento. De autoconhecimento. Aliás, tem um livro do Castanheda, que é exatamente dessa época, né? Sobre do Diabo. Sobre a mescalina, né? Sobre a mescalina, sobre mescalina, experiências basicamente. Com a mescalina. Agora, você falou do negócio da criminalidade. Vamos voltar a esse assunto que eu queria abordar contigo, que você é sempre de uma lucidez enorme, né? Explicando, falando sobre as coisas, os assuntos. Você não acha perigosa essa mania, esse hábito que existe hoje de se glorificar a bandidagem? Sabe, numa sociedade como a nossa, onde você é levado a acreditar que você tem que se dar bem, que você tem que fazer sucesso, que você tem que de imediato ter resultados, retumbantes naquilo que você faz, a brecha fica aberta para esse tipo de comportamento. Então, a pessoa, de repente, vende a alma muito barato, vende a alma muito a qualquer preço para obter êxito, porque há toda uma aura ao redor disso que, de repente, glorifica o comportamento marginal, desde que o comportamento marginal obtenha sucesso, obtenha êxito. Ou seja, você pode cometer todos os crimes, você não pode ser descoberto. E voltando ao Lampião, que você falou uma coisa assim do cangaceiro, que matava, olhava para você e dava um tiro. De repente, houve um endeusamento, não é, do cangaceiro e principalmente do Lampião, quando provavelmente era uma pessoa absolutamente sórdida, né? Não era um benfeitor. Ele era sórdido, simplório, mas ele era, de alguma maneira... Tinha carisma. Tinha um certo carisma, mas você vê a malandragem. Esse cara foi a Juazeiro para receber do padre Cícero a patente de capitão do Exército Nacional, que foi dada pela Presidência da República para que ele combatesse a Coluna Prestes, que era um movimento revolucionário ocorrido nos anos 30. Ele foi lá receber essa patente de capitão. A maior autoridade do país concede ao marginal um título de capitão para que ele vá combater uma determinada coisa que esse governo é incapaz de combater. Ou seja, o cara foi lá e pegou. Ele não fez nada para combater a Coluna Prestes. Ele pegou o título de capitão e continuou sendo capitão pela vida eterna, quer dizer, pela vida eterna, pela vida que lhe restou.
Ou seja, é esse quadro, quer dizer, há na sociedade uma espécie de endeusamento da marginalidade, porque a gente insiste em que o que é bom é aquilo que obtém êxito de imediato. Você não precisa trabalhar para obter êxito, você tem que obter êxito. O trabalho não tem a menor importância. O trabalho não faz o menor sentido, não precisa. É desnecessário, é desimportante. Eu podia ficar a noite inteira aqui conversando com... Também gostei. Zé, a gente vai ter que continuar essa conversa que a gente não se viu há muito, não se vê há muito tempo. Você, semana que vem, volta a São Paulo. Volto para cá, para São Paulo, a gente se vê. Não vai para Taiwan? Não vou para lugar nenhum desse. Mas, Jô, eu acho que uma coisa bem importante, quer dizer, nas amizades, eu acho que elas ficam mais sólidas quando, por exemplo, você fica sem ver a pessoa amiga durante muito tempo e a conversa continua como se tivesse sido interrompida um segundo. E mais, eu acho que a grande amizade acontece quando você consegue estar ao lado da outra pessoa em silêncio. Parabéns. Bravo. Zé Wilker. Daqui a pouco a gente volta.